Pessoal, o que eu vou mostrar para vocês agora é muito pedagógico, é muito sintomático sobre o modus operandi do esgoto digital da extrema direita, tá? A gente sabe que a direita em si, ela sempre usou de artifícios para combater lideranças de esquerda, né? Isso é um embate político que a gente está cansado de saber. Só que isso daqui vai muito além do embate político, né? Chega a ser baixo, chega a ser vil, chega a ser repugnante, chega a ser nojento, né? E o que mais choca é que todo esse conteúdo sujo, todo esse conteúdo todo esse conteúdo criminoso estava no celular de um então ministro, tá? Eu tô aqui no site do DCM, o Diário do Centro do Mundo, tá? Que na verdade essa reportagem ela tem como fonte primária uma reportagem do Paulo Capel e do Metrópolis, que fala justamente do que é que tinha no celular do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, atualmente que está preso, né? Pela sua omissão. Ele está preso, na verdade ele está preso por causa daquele documento golpista, né? Da minuta golpista, pronto, ele está preso por causa da minuta golpista. Foi encontrado na casa dele uma minuta golpista e foi preso pela sua participação aí. Participação não, perdão. Pela sua omissão nos atentados do 8 de janeiro, tá? Mas tá aqui, ó. Celular de Torres tem ataques a Moraes e foto que sugere enforcamento de Lula. Olha só a gravidade. Então, tem ataques a ministros, que é de praxe no bolsonarismo, mas também foto que sugere enforcamento do presidente Lula. Esse é o nível de gravidade, periculosidade que essas figuras execráveis da extrema-direita armazenam e compartilham, né, no esgoto digital. Ó, foi encontrado no aparelho celular de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, uma série de conteúdos considerados golpistas por investigadores. A informação foi divulgada pelo colunista Paulo Capelli no Metrópolis. Entre os achados, há uma imagem datada de 3 de dezembro de 2022, que insinuava o enforcamento do presidente Lula e seus apoiadores durante a cerimônia de posse presidencial. Tá? Em 3 de dezembro, faltava menos de um mês para o presidente Lula assumir, né, a presidência, e 25 dias antes, 3 de dezembro, isso aconteceu 25 dias antes do Bolsonaro e do Mauro Cid fugirem para os Estados Unidos, tá? Então, olha só o conteúdo desse material, tá? Eu nem sei se posso mostrar isso aqui no YouTube, mas vamos lá. Os corruptos comunistas que fraudaram as eleições subiram nesta rampa em Brasília, construída pelo povo brasileiro. A tal rampa, no entanto, leva a uma forca. Olha só, né? Olha só isso. Olhem essa imagem, né? Daqui a pouco a gente pode encontrar imagens com guilhotina, né? Porque a sanha de morte que essa galera da extrema-direita tem, gente, é muito perigoso, é muito alto, né? Por isso que eu defendo arduamente punição severa contra esses bandidos, contra esses criminosos, extremistas criminosos. Também foi encontrado material convocando para concentração nos quartéis, com o objetivo de exigir intervenção federal. A mesma expressão usada por familiares do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, em diálogo interceptado. Então, olha só aqui, ó, essa coincidência, né? Foi encontrado no celular do Anderson Torres materiais com as mesmas expressões usadas pelos familiares do Mauro Cid. Isso deixa uma suspeita, né? Isso deixa uma suspeita. Mas que diferença vai fazer para a vida do Mauro Cid? Mais uma suspeita. Ele que já está preso. Ele que vai ser expulso das Forças Armadas. Para ele não faz diferença nenhuma, né? Já está todo lascado mesmo.
Aqui, ó. Convocação nacional. O nosso Brasil precisa de nós. 2 de novembro de 2022. Concentração nos quartéis por todo o Brasil. Exigência para o cumprimento da intervenção federal. Compartilhe ao máximo. Diz o texto na imagem. A foto é de 2 dias após o segundo turno eleitoral. Então, olha só. O resultado nem tinha esfriado e os extremistas já estavam aí pedindo um golpe pela internet. Engraçado é que essa galera só é valente pela internet. Vocês já prestaram atenção? Como essa galera só é valente pela internet, quando chega na vida real são tudo frouxo. São tudo, não foi bem assim, quem me conhece sabe. São tudo bando de frouxo, tá? Além disso, 4 dias após a segunda etapa do pleito, foi detectado um vídeo convocando para manifestações contra o presidente Lula e um print afirmando que urnas eletrônicas haviam sido descartadas ilegalmente em Porto Alegre depois do segundo turno. Então, olha só o nível de periculosidade, acho que o termo correto é esse, o nível de periculosidade dessa gente. Eu fico imaginando uma pessoa que recebe isso no seu celular, uma pessoa de boa fé, uma pessoa que acredita em qualquer coisa que chega no WhatsApp. Vê uma coisa dessa? É uma contaminação, gente. É um vírus isso daqui. O bolsonarismo é um vírus. E vai contaminando as pessoas de uma forma muito ligeira, tá? Muito ligeira mesmo. Por isso que eu defendo uma punição severa para essa gente. A gente viu que o golpista aí, né, o Aécio da Costa, que foi condenado a 17 anos de cadeia, pra mim é pouco. Tinha que pegar uns 30 anos aí de cadeia. Mas tudo bem, tá? Além disso, 4 dias antes que eu já li, tá aqui o conteúdo, ó, mais um conteúdo golpista, o print aqui do conteúdo golpista, ó, compartilhado pelo perfil Emanuel Moraes Oficial. Tá aqui o nome do perfil, ó, Emanuel Moraes Oficial. Segundo morador da região e trabalhador da reciclagem local, olha só a suposta fonte, um catador, né, de produtos recicláveis. Gilmar Alencar, por volta das 1h45 da manhã, um furgão van de cor preta estacionou perto de um matagal, próximo ao aterro sanitário, e descartou as urnas já destruídas. Segundo Gilmar, 3 homens descarregaram o veículo sem identificação aparente. Estavam vestidos de preto e, apesar do horário, faziam uso de bonés. Vamos pensar na situação de que isso seja verdade, tá, gente? Pra vocês verem o nível da loucura, né? Se essas urnas foram jogadas, né? Vamos entrar um pouco na loucura dessa gente para ver se realmente faz algum sentido, que não vai fazer. Se essas urnas foram jogadas fora, ninguém sabe o conteúdo delas, quem ganhou mais votos ou quem ganhou menos votos, sabe? Então essa gente é tão lunática que eles inventam qualquer coisa para criar um caos. O caldo de cultura dessa gente é a cultura do ódio, a cultura da mentira. São um bando de bandidos. E a gente não tem que ter pena dessa galera. Simples assim, tá? Críticas ao STF, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, também constam no celular de Torres. Ele é funcionário público. Que tal darmos 5 dias para ele explicar a origem do dinheiro para comprar 8 imóveis, a valor médio de 4 milhões cada, com salário de 39 mil. Fake news, né, gente? Aqui não precisa nem comentar. É o mundo, o fantástico mundo das mentiras. Tá aqui, ó. E o Xandão vai pegar toda essa gente, viu? Você aí que compartilhou essas coisas aí, você que ajudou a propagar essas mentiras, você vai ser pego. Teu dia vai chegar, tua hora vai chegar, tá? Uma nota intitulada Aonde quer chegar o STF, assinada pela Comissão Interclubes Militares, de 23 de abril de 2022, foi detectada no aparelho do ex-ministro de Bolsonaro. O STF vem há tempos propagando notórias e repetidas demonstrações de partidarismo político em suas interpretações da Constituição Federal, e até mesmo de modo surpreendente, manifestando publicamente preferências partidárias, como agiu um de seus ministros em evento no exterior, ao considerar como inimigo o chefe do Poder Executivo. O trecho está salvo no celular. E o mais grave, gente, é que todo esse material, todo esse conteúdo foi encontrado no celular do Anderson Torres, então ministro. Esse é o mais absurdo, né? Então, isso também nos faz refletir que o bolsonarismo ele conseguia contaminar até mesmo os membros do governo, né? Porque por um tempo a gente pensava que essa loucura toda era só entre os apoiadores, né? Só tava o apito do cachorro e só os apoiadores ficavam ali fazendo barulho. Mas não, o ministro do Bolsonaro tá aqui. O material golpista no celular.
E a gente pode levantar aqui várias suspeitas. Por exemplo, de que ele impulsionava. A gente pode achar isso, não tem problema nenhum. A gente pode achar que o sujeito aqui impulsionava esses conteúdos. E se for comprovado isso, de que ele impulsionava esses conteúdos, vai ser mais uma coisa para colocar na ficha corrida dele. Só para vocês verem o nível de criminalidade e periculosidade que essa gente representa. E a gente tem que cobrar a punição severa desses vagabundos. A gente tem que cobrar a punição severa desses vagabundos. Não é a gente ficar feliz só porque um peixezinho pequeno foi condenado a 17 anos de cadeia, não. Tem que pegar esses grandes também, até chegar no chefe da quadrilha. A gente tem que ficar muito atento, a gente tem que cobrar isso, tem que ficar no pé das autoridades. Pra punir, pra ter uma punição severa contra esses vagabundos. Porque não há outro termo para essa gente, são vagabundos. Da pior espécie. Mas mudando aqui um pouco de assunto, ainda sobre o governo Bolsonaro, eu tô aqui no site do UOL, tá? A reportagem do UOL que saiu hoje, que fala sobre uma manobra que o Braga Neto, então ministro da Defesa, fez enquanto comandava a pasta. E aí a gente começa a entender por que é que o Ministério da Defesa durante o governo Bolsonaro era a pasta que mais recebia recursos do orçamento federal. Aí a gente começa a entender por que é que o Ministério da Defesa recebia por que é que o Ministério da Defesa recebia os maiores recursos do orçamento. Tá aqui. A gente começa a entender o porquê. Que era realmente o Ministério da Defesa era um balcão de negócios. O verdadeiro balcão de negócios. O Ministério da Defesa que não foi usado para qualificação das nossas Forças Armadas. O Ministério da Defesa que não foi usado para investimentos, para qualificar a nossa defesa nacional. Para nada disso foi usado. Foi usado para balcão de negócios. Está aqui no site do UOL. Reportagem, dando aqui os créditos aos colegas Eduardo Militão, Igor Melo e Rubem Berta. Esses foram os 3 jornalistas que fizeram aqui a reportagem do UOL. Entenda a manobra de Braga Neto que irrigou o Centrão com 1 bilhão da defesa. Tá? Braço direito do Bolsonaro, o general Walter Braga Neto, articulou à época, e que comandava o Ministério da Defesa, um mecanismo que driblou decisões do STF que barraram o orçamento secreto para continuar a distribuir verbas a aliados do Centrão. O que aconteceu? O governo de Jair Bolsonaro usou ao menos 1 bilhão de reais do caixa do Ministério da Defesa. Então, foi dinheiro diretamente do caixa da pasta. Nos anos de 2021 e 2022 para irrigar aliados no Congresso. Então aqui que eu falei, a gente começa a entender por que é que o Ministério da Defesa durante o governo Bolsonaro era o ministério que mais recebia recursos do orçamento federal. A gente está começando a entender o porquê. Né? Os parlamentares beneficiados direcionaram as verbas a seus redutos eleitorais por meio do Calha Norte, programa que faz repasses para obras de infraestrutura no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A identidade, os partidos e um montante de recursos enviados aos municípios não são de conhecimento público, mas o UOL apurou que 23 políticos do Centrão apadrinharam os repasses. Os nomes deles apareceram em uma tabela do Ministério da Defesa que o UOL obteve acesso via lei de acesso à informação. No dia 5 de novembro de 2021, que foi o que aconteceu, tá? O mecanismo começou a ser forjado logo após a primeira proibição pelo STF do chamado orçamento secreto, usado pelo governo Bolsonaro para distribuir recursos à base aliada. Em 5 de novembro de 2021, a ministra do STF, Rosa Weber, suspendeu o orçamento secreto em decisão liminar. No dia 5 de novembro, a Rosa Weber suspendeu a execução do orçamento secreto. Por razões óbvias. Por razões óbvias. Ignorava a publicidade, ignorava a moralidade, ignorava a transparência. E aqui a gente começa a entender, e aqui a gente também começa a desmontar o discurso
dos direitistas, o discurso dos liberais, os liberais que sempre foram da base do governo Bolsonaro, e os liberais que sempre são base de qualquer governo de extrema direita, de que o governo Bolsonaro não tinha corrupção. De que o governo Bolsonaro era um governo feito por santos. Tá? Tá aqui. 3 de dezembro de 2021. Isso aqui na época da pandemia, tá, gente? Tem esse detalhe importante. Na época em que ainda estávamos sofrendo, perdendo nossos irmãos e nossas irmãs pela Covid. Pouco menos de um mês após essa decisão, Braga Neto pediu recursos ao Ministério da Economia para turbinar o Calha Norte, segundo mostra o ofício de 3 de dezembro de 2021, obtido pelo UOL. O então ministro Paulo Guedes concede 328 milhões e o Congresso Nacional aprova os recursos na forma da lei. Então a gente percebe aqui que até mesmo Paulo Guedes, que era o cérebro, digamos assim, do governo, né? Até ele estava entregue. Ele mandava em nada. Nem na pasta dele mandava. Os deputados chegavam lá, os senadores chegavam lá, pediam recursos para um programa, não sei o que, e tá ok aí. Em 6 de dezembro de 2021, 3 dias depois do pedido general, Rosa Weber acabou liberando o orçamento secreto sob a condição de que o Congresso publicasse os nomes dos parlamentares padrinhos das emendas. Apesar de a principal forma de financiamento da base aliada pelo governo Bolsonaro ter sido liberada, o dinheiro pedido por Braga Neto também foi distribuído ao Centrão pelo Ministério da Defesa. O mesmo com a autorização do orçamento secreto, foda-se. Manda o dinheiro mesmo assim. Né? Tem condição, gente, uma coisa dessa? Não tem, né? Braga Neto deixou o comando da defesa em março de 2022 para se candidatar a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Em seu lugar ficou também o general Paulo Sérgio Nogueira. O mesmo mecanismo se repetiu mais uma vez, driblando o Supremo. 19 e 29 de dezembro de 2022. Após o STF barrar em definitivo o orçamento secreto em 19 de dezembro de 2022, o Ministério da Economia, injetou 10 dias depois, no dia 29, um dia depois do Bolsonaro ter fugido para os Estados Unidos, outros 703 milhões que foram usados no Calha Norte. Os recursos também foram distribuídos ao Centrão. E é só o Centrão, né, gente? Só pro Centrão. O UOL, general da divisão Biratã Poti, que comanda o Calha Norte desde o início do governo Bolsonaro, admitiu o caráter político da distribuição de verbas. Então, olha só as aspas aqui do general, tá? Isso, os recursos com carimbo de políticos, foi definido através de documentos específicos lá do Congresso, afirmou o general. Procurado, Braga Neto não quis se manifestar, o espaço segue aberto. Ele nem vai se manifestar não, viu? Esse daí vai ficar mais calado que não sei o que. A maioria dos parlamentares admitiu a indicação das verbas para obras em seus redutos, sem detalhar com isso, como isso se deu. Aí ó, a matéria do UOL traz aqui essa lista, tá? E aí o parlamentar que mais recebeu verba, segundo aqui a reportagem, foi o senador Davi Alcolumbre, atual presidente da CCJ lá no Senado. Só que recebeu de emendas 264, pouco mais aí de 264 milhões de reais, tá? Aí depois vem o Messias de Jesus, vem o Omar Aziz, Chico Rodrigues, papai, tudo vai, ó. A lista aqui completinha, tá? E aqui são parlamentares só do Centrão mesmo, viu, galera? Só do Centrão puro mesmo, viu? A decisão do STF e Ministério da Defesa. Em 19 de dezembro, o plenário do STF decidiu que o orçamento secreto era inconstitucional por violar os princípios da transparência, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Óbvio. Além de barrar esse tipo de emenda para 2023, a decisão determinou que os recursos que ainda seriam usados no ano passado não teriam mais caráter vinculante com as indicações originais. Ou seja, essas verbas passariam para os próprios ministérios, que ficariam encarregados de orientar como o dinheiro seria usado em conformidade com os programas e os projetos das respectivas áreas. Sempre foi assim, né, gente? Os ministérios, na verdade, os ministérios eles existem para administrar os recursos que são destinados para aquela área, né? E é o ministério quem dá as carimbadas, né, para onde vai. O ministério que é responsável por distribuir as verbas, né, para aquela determinada área. É assim que acontece, é assim que sempre vai acontecer, tá? Em nota, o Ministério da Defesa reforçou o trecho da decisão do STF, que diz que caberia a pasta da orientação da execução dos recursos.
No entanto, a defesa diz também, no mesmo comunicado, não interferir no destino das verbas, o que seria a função dos parlamentares. Então não vocês mandam em nada, né? Conforme a melhor política pública que consideram necessária para o país. Tá bom, tá certo. Vocês acham realmente que o Centrão tem a melhor forma de fazer política pública? Isso é conversa pra boi dormir, né, gente? Desculpinhas, mais farrapada do que essa não tem. Na prática, as verbas que passaram a ser do próprio Ministério continuaram a obedecer os mesmos critérios políticos adotados antes da decisão do Supremo. Me poupem. Né? Orçamento duplamente secreto. Dos 703 milhões injetados como verba própria do Ministério da Defesa no fim de 2022, o UOL localizou ao menos 257 milhões que foram inicialmente identificados com emendas do relator. O orçamento secreto, cujos autores não eram publicamente conhecidos. Na transição para a verba própria da pasta, parte desses recursos passou a ter o nome de seu padrinho real, que consta em uma tabela obtida. Via eu essa informação. No entanto, ao menos 39 milhões de reais mantiveram a essência do orçamento secreto. Continuaram creditados ao deputado Hugo Leal, que foi o relator geral do orçamento, né, de 2022, sem que saiba quem são os verdadeiros autores das indicações. Leal disse ter sido procurado no fim do ano passado por representantes do Ministério da Defesa preocupados com a insegurança jurídica gerada após a decisão do STF que proibiu as emendas do orçamento secreto. Pasmem. Estavam preocupados com o fim do orçamento secreto. A realidade é essa. O deputado disse que o Ministério da Defesa perguntou se haveria problemas de ter seu nome relacionado ao recurso que eram do orçamento secreto e foram transformados em verbas do próprio Ministério. Aí o deputado, gente, que não é de um estado do norte, nordeste, do centro-oeste, é do Rio de Janeiro, não, disse, não, tudo bem, pode colocar meu nome aí. Pode colocar de boa. Coloquem aí. A agenda do chefe do departamento do programa Calha Norte, General Biratã Poti, mostra que ele se reuniu com o Leal em 28 de dezembro. No dia seguinte, o Ministério da Economia publicou portaria abrindo mais de 700 milhões para o Calha Norte como recursos do próprio Ministério. Logo em seguida, no dia 31, foram assinados os convênios para as obras. Olha só. Ministério da Defesa recebia, a conclusão que a gente pode tirar, que o Ministério da Defesa recebia mais recursos do governo Bolsonaro, porque o Ministério da Defesa acabou se tornando o balcão oficial de negócios do Centrão. Tá explicado. E você aí, militar das Forças Armadas, de baixa ou média patente, se eu fosse você, eu começaria a se arrepender de ter apoiado o governo Bolsonaro, porque apesar do orçamento do Ministério da Defesa ter sido o maior de todos, esses recursos não serviram para melhorar o teu salário, não serviu para melhorar o teu ambiente de trabalho, não serviu para te qualificar como militar, serviu para balcão de negócios. É isso, tá? Então, antes de defender, de novo, cometer essa burrada de defender novamente o governo Bolsonaro, lembre-se disso aqui. Que a pasta com a maior defesa do governo Bolsonaro era usada como balcão de negócios. E o teu salário continua baixo. E a tua qualificação também continua desatualizada. É isso. Governo de direita, podem ter certeza, é corrupção na certa e é corrupção da grossa.